Olá, muito bom dia, meu amigo do Instagram, meu amigo do Facebook, virtual ou pessoal. Olá, meu irmão em Cristo, muito bom dia, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Agora 10 horas, 1 minuto do dia 25 de agosto, nessa quarta-feira, pela graça de Deus, estamos aqui chegando em mais uma oportunidade para podermos falar um pouquinho do Evangelho de Cristo, para podermos falar um pouquinho das coisas concernentes à palavra de Deus. Então, meus irmãos, hoje, transmissão de número 89, com o título Podemos realmente perder a salvação? Esse é o tema escolhido hoje. Lembrando aí de antemão aos irmãos, aos amigos, eu faço essa transmissão ao vivo. Ela, depois do término, ela fica no meu perfil no Facebook, fica no meu perfil no Instagram, no IGTV. E também coloco o vídeo na íntegra, sem cortes, sem edições, no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. É só procurar o canal lá e procurar pelo título da live de hoje, da transmissão de hoje, encontrará facilmente. Então, meus irmãos, começando aqui, mais uma vez, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Live hoje de número 89, meus irmãos. 89 é o número da transmissão hoje. 89ª live, 89ª oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá aqui de estarmos um pouquinho humildemente falando do seu Evangelho, falando da sua palavra. Então o tema hoje, podemos realmente perder a salvação? É uma pergunta. Ele é controverso, meus amigos. Ele entra lá na chamada soteriologia, que é o estudo de como o cristão é salvo, qual é o método, a metodologia que o Senhor usa para a salvação. Mas eu não vou me aprofundar em temas muito profundos, muito complexos, até porque eu acho que nesse aspecto da perda ou não, da possível perda ou não da salvação por parte do crente em Cristo, ele é claro, ele não é confuso, ele não é complexo. Então, às vezes o Evangelho nos traz uma simplicidade que até nos surpreende. A palavra de Deus ela é mais simples que nós possamos imaginar, bem mais simples às vezes. Há uma realidade hoje, só para colocar um contexto, no meio denominacional, no sistema religioso. O sistema religioso ele distorce algumas ou até muitas doutrinas bíblicas para o seu próprio interesse. Então, tem verdades na Bíblia que se adequam ao sistema religioso, às denominações religiosas, tem outros que são contra, vamos dizer, entre aspas, são inimigos daquela denominação. Então, o sistema ele tenta burlar, ele tenta dar interpretações errôneas, interpretações diferentes de certas doutrinas bíblicas para seu próprio interesse, para satisfazer o seu próprio interesse, para não entrar em choque com a sua doutrina própria. Isso é importante, meus irmãos, nós termos uma consciência. Olha o que diz a palavra: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4.
Aqui o verso deixa claro: suas próprias concupiscências, seus próprios interesses. É o que acontece hoje no sistema, meus irmãos. Isso é visível, é claro. Temos muitos exemplos de doutrinas inventadas pelos homens, e eu não vou citá-los aqui porque me demoraria muito. Há uma ou duas lives atrás eu falei do dízimo, que não tinha nada de bíblico. É um exemplo clássico, né, que os homens conseguiram colocar no cristianismo o dízimo, colocar goela abaixo, pegando um costume, uma lei judaica e assim por diante. E dentre essas doutrinas ensinadas erroneamente está a possível perda da salvação. Será que um crente que creu em Jesus realmente, de verdade, ele pode, após isso, perder a salvação? A resposta é simples: não. Categoricamente eu estou falando não. Um crente, depois que foi a Cristo, ou melhor dizendo, depois que Cristo tirou-o do mundo, ele não tem mais como perder a salvação. Então isso nós vamos nos alongar um pouquinho mais em seguida, meus irmãos. Notem que o Evangelho, a tradução é boa nova, boa notícia, notícia boa. Como seria uma notícia boa chegar para alguém e dizer: meu irmão, você creu em Cristo, você está salvo. E no outro dia você chegar para esse mesmo irmão: meu irmão, você não está salvo mais porque você fez X, Y, Z. Isso é uma boa notícia? Esse é o Evangelho das boas novas? Será, meus irmãos? Pensem, reflitam. Será que é isso? Então, o erro começa, meus irmãos, o erro começa porque nós somos da graça. Nós somos do Evangelho da graça. O Evangelho da lei perdeu-se na antiga aliança, no Antigo Testamento, com o povo judeu. Nós somos igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e o Evangelho da graça é o nosso Evangelho. Olhem, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, verso 8 ao 9. Uma passagem bem conhecida para ilustrarmos que, para começarmos a entender por que não podemos perder a salvação, nós temos que nos situarmos. Somos igreja de Cristo, corpo de Cristo, e nós seguimos o Evangelho da graça e não da lei. Essa passagem aqui, ela tem uma simplicidade e ela é muito direta. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é graça de Deus. Repetindo Efésios 2, do 8 ao 9. Então, aqui já começamos os primeiros erros, eu diria até graves. Todo aquele que atribui qualquer fato ao homem na sua salvação, ele está negando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Ele está dizendo: se eu tenho méritos ou deméritos na minha salvação, eu estou dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente para me salvar. Então eu precisaria da obra de Cristo e mais alguma coisa de mim. Quando nós sabemos que é justamente o oposto. A obra de Cristo, ela é completa, ela é completíssima, ela foi consumada na cruz, para que nós, que não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos, fôssemos salvos. Então, todo aquele que afirma ter mérito próprio na salvação, está negando a eficácia da obra de Cristo na cruz. Isso é sério, meus irmãos. Paulo e Silas, quando estavam presos, veio um carcereiro, ouviu a palavra de Deus através deles, e o carcereiro indagou, perguntou para Paulo e Silas: o que farei eu para ser salvo? Olha o que Paulo e Silas responderam. E disseram: serás salvo,
tu e tua casa. Atos 16, 31. Olha o que Paulo e Silas falaram. Não. Tive um corte na minha internet aqui, meus irmãos. Vou continuar da onde parei. Então, meus irmãos, olhem só, retomando. Então, Paulo e Silas falam para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. É simples, não tem complexidade, não tem crê no Senhor Jesus e dê o dízimo, crê no Senhor Jesus e troque de roupa, se abstenha de bebidas alcoólicas, pratique rituais. Não tem nada disso. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Foi o que Paulo e Silas responderam para o carcereiro, para a indagação do carcereiro. Está em Atos 16, 31. Então, meus irmãos, constatando, se os líderes do sistema religioso que está aí hoje afirmarem Cristo salva, mas a qualquer momento você poderá perder essa salvação, é a maneira perfeita de manterem sobre o seu jugo, sobre as suas asas, o seu membro, a sua membresia. Porque eles dizem: olha, você está salvo em Cristo, mas, no entanto, se você não cumprir isso, mais aquilo, não andar na linha, não der o dízimo, não participar dos cultos, não vestir a roupa X, não tirar a barba, não abster-se da bebida alcoólica, não praticar certos rituais, você perderá a sua salvação. Isso impõe ao crente, ao membro daquela denominação, um jugo pesado, mete um famoso terror nas pessoas, engana-os, mete pressão. Então, meus irmãos, é a maneira perfeita do sistema religioso manter a sua membresia e até aumentá-la. É esse jugo. Por isso que eles distorcem, lá no início da transmissão eu disse, para as suas próprias concupiscências, para seus próprios interesses. Continuando, meus irmãos, então existe outro detalhe. Muitos acreditam na possível perda da salvação por erro. Muitos têm dolo, muitos têm culpa, sabem que estão ensinando erroneamente, mas os seus interesses mundanos, humanos, se sobrepõem à verdade do Evangelho. E isso também é sério. Não é nós que os julgaremos, e eles já têm quem os julgue, meus irmãos. Então, aquela liderança denominacional do sistema religioso que põe sobre o seu membro essa possibilidade da perda da salvação, está afirmando que está colocando um fardo pesado, está colocando um jugo pesado sobre os ombros deste crente, desse cristão. Olha o que diz a palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30, uma passagem bem conhecida. O jugo do Senhor Jesus é suave, o seu fardo é leve, meus irmãos, muito em oposto a que eu falei agora, que é pregado nas denominações, ou pelo menos na maioria delas. Olha o que diz a Escritura também. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30.
está consumado, meus irmãos. Como eu falei há pouco, quem afirma que existe possibilidade, depois de salvos, nós perdermos essa salvação, está dizendo, não está consumado, está dizendo para Cristo, não, a sua obra não está consumada, porque eu estava salvo hoje, amanhã já não vou estar mais, eu estava salvo pela manhã, de tarde não estou mais, então a sua obra não está consumada. Entre linhas, na intenção, a pessoa está afirmando isso. Então aqui precisamos definir, meus queridos, quem é que nos salva. Não é somente Cristo que nos salva. Não, Ele não nos basta para alcançarmos a salvação, alcançarmos a redenção. Precisamos de algo mais do que Cristo. É isso que nós temos que nos indagar. Se você chegar à conclusão que precisa algo mais do que Cristo, sinto em dizer-lhe, alguma coisa está errado no seu entendimento do Evangelho, meus irmãos, no seu entendimento da Boa Nova. Ele nos basta, Cristo nos basta. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:24. Então a circuncisão que Paulo falava aqui para os judeus serve para nós hoje. Se nós nos apegarmos a rituais, a leis, a normas, nós estamos caindo da graça do Evangelho da Graça. Vou repetir a última frase da passagem que eu li agora. Separado estais de Cristo, vós o que justificais pela lei, da graça tendes caído. Todo o trecho é Gálatas 5, do 2 ao 4. Então, meus irmãos, a graça nos basta, Cristo nos basta. Então, para muitos, especialmente para as lideranças eclesiásticas do sistema, é assim: de manhã você está salvo, à tarde talvez não. Hoje você está salvo, na próxima semana você deixou de vir ao culto, deixou de dar o dízimo, deixou de usar a roupa que a igreja sugere, você não está mais salvo. Aí você se redime disso tudo, volta a frequentar o templo, volta à membresia, volta a frequentar a denominação. Não, agora você está salvo de novo. Cuidado para a semana que vem não perder a salvação novamente. Isso, meu amigo, é tudo menos o Evangelho do Senhor Jesus. É tudo menos a mensagem que Ele nos deixou. É o oposto. É o oposto, meus irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É crer, não tem mais nada, não tem possibilidade de deixar de crer. Então tá, meus irmãos, é isso que eu quero deixar bem claro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso está em João 3,16. Outra passagem: na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Uma coisa comum entre essas três passagens é o verbo ter no presente. Tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna também, João 5,24. Não é teria, não é talvez tenha, não é terá no futuro, é tem.
a partir do momento que eu e você crermos no Senhor Jesus como nosso Salvador, já está garantido a partir daquele momento a nossa salvação. Não há nada mais que faça nós a perdermos. E o Senhor Jesus que fala essas 3 passagens aqui, esses 3 versos, ele falou da sua boca. Tem verbo presente, tem a partir do momento que nós cremos nele, meus irmãos. Continuando. Então, meus queridos, o famoso um erro leva ao outro. Muitos chegam à conclusão errada da perda da salvação por erroneamente acharem que eles mesmos decidem por conta própria entregar-se a Jesus. E aqui outro erro clássico. Um erro leva ao outro. Então, se eu achar que eu é que decido sair do mundo e ir a Cristo, procurar Cristo, aí sim, aí eu posso chegar à conclusão também, se eu decidir ir a Cristo, eu, como ser humano falho e pecador, eu posso decidir desistir de Cristo na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano e voltar ao mundo. Sobre essa ótica, realmente podemos perder a salvação. Só que o caminho é o oposto, meu irmão. Não é nós que decidimos ir a Cristo, é Ele que nos resgata. É o Senhor Deus que decide nos tirar do mundo. Então, se nós analisarmos isso, chegaremos à conclusão que, se é Deus que nos tira do mundo e Ele que decide nos resgatar do mundo, não podemos mais perder a salvação. Olha o que está escrito em João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Eu vou repetir, porque, portanto, a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Cristo? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo. Só isso. Se é vontade dele que todo aquele que creu em Cristo seja resgatado do mundo, quem é maior do que Deus para ter uma vontade maior que a vontade de Deus? Então, meu irmão, é o Senhor que nos chama do mundo. Se Ele nos chama, o seu chamado é perfeito. Sendo assim, não há como perdermos a salvação, porque Ele que nos chamou. Não foi uma decisão humana, falha de um pecador que o fez, mas Ele decidiu nos resgatar do mundo. Continuando, ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Qual é a dúvida dessa passagem, meu irmão? Zero dúvida. Uma frase cristalina. Ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Cristo se Deus Pai não o trouxer para Cristo. Então não é nós que vamos, é Ele que vem nos buscar. Para um real entendimento, precisamos entender também isso, para um erro não levar ao outro, meus irmãos. É a vontade de Deus, é a escolha dele. Se você acha que quem escolheu pode desviar-se, ou ainda pior, ser desviado por terceiros, você está dizendo que a vontade de Deus não está se cumprindo. Se Ele teve vontade de nos dar a salvação para não perdermos mais, Ele teve vontade de tirarmos do mundo para não sairmos mais da salvação. Todo aquele que afirma, olha, Deus me resgatou, mas no outro dia alguém vai me tirar das mãos de Deus. Quem? Quem pode tirar-nos das mãos de Deus? Eu deixo essa dúvida, eu deixo essa questão. Quem?
Quem tem poder maior do que Deus? Então, no meio religioso tem a famosa frase: olha, fulano desviou-se. Desviou-se? Se realmente ele desviou-se de Cristo, ele nunca esteve realmente com Cristo. Só que aqui tem um detalhe: às vezes a pessoa sai daquele grupo, daquela denominação e vai para outro lugar, mas não perdendo Cristo. E aí, eu sou um desviado da denominação que eu fazia parte, da organização religiosa que eu fazia parte, eu desviei-me, saí. Então talvez para muitos lá eu sou um desviado, mas eu saí de lá para encontrar o verdadeiro evangelho. Então eu sou um desviado das instituições humanas, mas de Cristo jamais. E eu já não estou mais no mundo, mas aqueles que estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. João 17, do 11 ao 12. É o Pai que nos dá ao Filho. Repetindo, é o Pai que nos dá ao Filho. É o Pai que nos resgata do mundo e nos leva a Ele. Sendo assim, nada, absolutamente nada nos fará perder a salvação que já está em nós através de Cristo. Essa é uma das alegrias do Evangelho, meus irmãos. Concluindo aqui, já indo para a parte final. Então, meus irmãos, repetindo, se alguém pode perder a salvação de Deus, se alguém poderá perder a salvação dada por Deus, impossível. É impossível porque Ele mesmo escolheu, é obra dele. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, do 3 ao 4, uma passagem bem conhecida também. Então Deus já nos escolheu para salvos antes da fundação do mundo. E você aí, meu irmão, achando que poderia perder a salvação, se você já é um escolhido antes do mundo ser mundo, como você pode perder a salvação? Ou melhor dizendo, como alguém pode levá-lo a perder a salvação? Um terceiro. Se nós já fomos escolhidos antes que o mundo fosse fundado, antes que o mundo fosse criado, antes que as coisas foram criadas, nós já estamos eleitos em Deus. Ele mesmo nos elegeu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 27 ao 29. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você ainda tem dúvidas quanto à possibilidade de perder a salvação, ela não existe. E se você persistir na dúvida, leia essas passagens que eu estou lendo agora, que eu estou repetindo. Estão todas lá na Bíblia. O Evangelho de João tem muitas delas. Qual é a dúvida dessa passagem? Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Se o Senhor Deus te escolheu para ser um salvo em Cristo, quem? Eu pergunto quem, eu vou ser repetitivo, quem poderá tirá-lo das mãos de Deus?
Qual é a dificuldade de entendermos uma passagem tão cristalina como esta? Então não existe perda da salvação, meus irmãos, não existe. Qualquer outro evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, pregue outra coisa diferente disso, não é o evangelho, meus irmãos. Isso que eu quero dizer. A boa nova é justamente essa, a boa notícia. Você encontrou Cristo, ou melhor dizendo, Cristo lhe encontrou? Que bom, meu irmão, que bom. Porque ninguém, absolutamente ninguém mais pode tirá-lo da mão de Cristo. Para encerrarmos, meus queridos, vou ler aquele verso que eu li lá no início, em Mateus 11:30. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor Jesus está afirmando para nós. O Evangelho ele tem várias nuances. E uma das principais é a alegria, é o gozo, é o prazer de saber que o Senhor Jesus, através de Deus Pai, nos tirou do mundo e nos deu a salvação. E essa salvação está garantida desde já, desde agora. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso que o Senhor diz para nós em Mateus 11:30. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por assistir. Lembrando que esse vídeo fica no Facebook, do Instagram eu perdi a conexão, não consegui. Então esse vídeo vai estar no Facebook somente e daqui a pouquinho mais no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho, você também encontra. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado, um bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de todos. Tchau.